Hoje você vai aprender coisas incríveis sobre o Templo de Ezequiel, coisas que você jamais vai esquecer. Infelizmente, esse assunto não é um assunto para a maioria, é um assunto para a minoria. É um assunto, na verdade, para quem despertou do seu sono, para quem recebeu um chamado celestial e quer visualizar como realmente será o reino milenar de Cristo na Terra. Você vai aprender de maneira matemática, geométrica, espiritual, que o Templo de Ezequiel é o Templo de Ezequiel e não a Nova Jerusalém. Quando você começa a entender essas coisas de uma maneira inteligente, espiritual, como Deus planejou, as coisas na sua vida começam a mudar. Você começa a ver estrutura e arquitetura em todas as leis de Deus. Coisas que vão ser feitas no futuro, como o Templo de Ezequiel, as leis do templo, elas acabam refletindo algo espiritual na sua vida hoje. Desde a maneira como você acorda, como você vive o seu dia, a hora que você vai dormir. Você consegue pensar, imaginar sobre isso e extrair mandamentos, instruções espirituais dessa planta. Você não pode ler a palavra de Deus e tirar ensinos espirituais para a sua vida do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, da reedificação do templo de Salomão na era de Esdras e Neemias? Claro que pode. Na verdade, você deve. E muito mais com essa planta baixa do templo de Ezequiel, que mostra um templo superior a todos esses templos anteriores. Por isso que o templo de Ezequiel, através da sua planta baixa, faz várias referências ao tabernáculo de Moisés e ao templo de Salomão, com medidas exatas, até mesmo com leis. Só que quando você estuda, você vê que as leis de Moisés não são as leis do templo de Ezequiel, são similares. Mas a sequência das festas, a quantidade de sacrifícios, toda a estrutura e a arquitetura, na verdade tem muito mais diferenças do que similaridade. A mesma coisa com o templo de Salomão. Davi amplificou as leis de Moisés. No templo de Salomão, Davi não somente fez tudo isso, como ele recebeu uma planta que traz a reestruturação de todas as leis e a reorganização de toda a casa de Deus. Deus, ele reestruturou seus exércitos como nunca antes. E os números que Deus usou para organizar os levitas músicos, os sacerdotes, os exércitos dele, são números que constituem um padrão que acaba sendo uma planta decodificadora para você calcular a Nova Jerusalém. Você vai aprender mais sobre isso. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre isso e vou estar falando algumas vezes dele durante o processo do estudo. Vou estar fazendo algumas referências. O mesmo acontece com a planta de Ezequiel. E você tem que somar essas plantas, somar esses tempos e esses templos. Na parte 1 do estudo, nós vamos focar nesse ponto. Nós vamos estudar a área sagrada que Deus pediu como oferta para o seu povo. Eu vou citar os capítulos, as porções. Essa área que Deus pediu como oferta, ele repartiu em 3 partes. E só essa parte 1 já vai reestruturar toda a sua mente, mudar todo o seu conceito. Isso se você tem para pensar, porque na verdade as pessoas não estudam esse assunto, a maioria delas não estudam. Essas imagens que você vê na internet, até mesmo vídeos feitos pela IA, alguns deles vão estar passando aí durante a minha explicação. São vídeos assim só para você ter uma ideia, mais ou menos, de como será o templo. Mas tá muito longe de como realmente é o templo de Ezequiel. Eles misturam tudo, eles misturam as porções que Deus separou, que Deus dividiu e coloca tudo como se fosse um templo pequeno dentro de um quadrado. A ideia que dá é que a região que eu moro aqui, o bairro, ele é maior do que o templo. Porque você vê um quadrado e dentro desse quadrado você vê algumas câmeras, algumas portas, e no meio de tudo isso você vê um santuário que lembra o templo de Salomão. Não é que está tudo errado, realmente lembra o templo de Salomão. As medidas são as mesmas, só que a estrutura do templo, o espaçamento, é tudo diferente. Eles não colocam um muro que faz separação entre o santo e o profano que está ao redor do templo. Eles não dividem a área sagrada em 3 partes, e isso faz toda a diferença. Quando você vê tudo isso estruturado no papel, conforme os desenhos que você vai ver na tela, isso te traz uma limpeza na mente.
Você fala, meu Deus, que coisa linda. Nós vamos estudar sobre tudo isso na parte 1. A parte 2 ela vai ser mais avançada ainda e eu vou falar disso no final da parte 1. Aí direto da parte 1 você vai para a parte 2. Esse estudo aqui nós vamos acabar na terceira parte. Todos terão esse modelo de vídeo. Eu não apareço. Imagens vão ilustrando o que eu vou falando. Você pode colocar um fone de ouvido, pode sair para caminhar, fazer exercícios, limpar a casa, ouvindo a palavra. Aí de vez em vez você dá uma paradinha, olha para a tela. Ficou difícil? Olha para a tela que você vai ver ali a imagem rodando. Eu vou deixar a imagem rodando na maioria das vezes em loop, porque senão eu não vou dar conta de ilustrar todo o vídeo. Eu vou colocando imagens para ilustrar o que eu estou falando. Imagine que eu estou falando ali da parte norte da área sagrada, na parte que Deus separou para os sacerdotes, levitas da ordem de Zadok, e ali eu vou estar rodando algumas imagens na tela. Eu vou segurar essa imagem por um bom tempo, porque não dá para ficar ilustrando tudo. Então, de vez em vez, dá uma olhadinha para a tela, é importante. As 3 partes do estudo são importantíssimas no mesmo nível. Você precisa da parte 1 para ter estrutura. Eu vou trazer uma grande introdução para recapitular os pensamentos e até mesmo para preparar o caminho para aqueles que não têm nem ideia do que significa Templo de Ezequiel e não estão habituados nesse assunto, não estão acostumados a ouvirem sobre isso. Aí nós vamos entrar na parte mais geométrica, na parte onde tem a planta baixa, é um pouco mais difícil. Eu entendo porque você olhar para uma planta baixa e imaginar a estrutura tridimensional já não é algo fácil. Imagine você olhar para uma planta baixa através de letras, porque Ezequiel do 40 ao 48 é uma planta baixa, através de letras. Então você tem que interpretar as letras para formar a planta baixa e através da planta baixa você imaginar a estrutura tridimensional, para você ter plena certeza que não é a Nova Jerusalém, que é o reino milenar de Cristo na Terra e entender muitas coisas que vocês vão ouvir a partir de agora. E desde já, como eu tenho certeza que esse estudo vai edificar demais a sua vida, vai te abrir um portal para você estudar coisas que nunca estudou antes. E essas coisas vão servir para a sua vida hoje, imediatamente. Após você ouvir, você já vai ter insights espirituais, já vai começar a entender as coisas de uma maneira diferente e ver como o céu olha para a terra, como Deus enxerga os níveis de santidade na terra. Você vai conseguir extrair ensinos espirituais sem anular a literalidade da palavra de Deus. Eu tenho isso como garantido para aqueles que despertaram do seu sono. Muitos não despertaram ainda, estão intoxicados. Vou falar um pouquinho sobre isso também dentro dessa aula, por isso que ela vai ficar longa. Não é só o ensino onde eu quero trazer números e dados e planta baixa, eu quero trazer também ensinos espirituais. Vou falar sobre algumas religiões, como de costume, eu costumo falar, é preciso falar. Se você faz parte de alguma dessas religiões, aguenta firme. Se não servir para você, apenas descarta e volta para o seu mundo. Mas se servir, presta atenção no que você tem vivido. Para refletir, analisa tudo. Mas eu sei que esse estudo vai edificar a vida de todos que assistirem até o fim. Então eu peço que você, primeiro, se inscreva no canal. Segundo, compartilhe o vídeo. Algo bom vai ficar só para você? Vai ficar com vergonha de compartilhar algo que é desafiador? Não pode ser assim. Tem que compartilhar. Não falo isso só para ajudar o meu canal, mas também para ajudar as pessoas que vão se encontrar com essa verdade. Em terceiro lugar, vai aparecer o botão de hype. Se aparecer, faz esse trabalho. Dá para fazer de maneira gratuita? É só você apertar ali e hypar o vídeo. Mas também você pode inserir algum valor. Se esse vídeo transmitiu algum valor espiritual para você, eu sei que transmitiu. Mas se você tiver condições, tiver ali um cartão vinculado, for muito prático para fazer, invista um valor. O YouTube que vai propor ali os valores. Eles não vão vir para o meu bolso, porque se viesse eu não iria pedir. Eu não tenho cursos para vender, pode ficar tranquilo. E eu não faço comércio com a palavra de Deus. Mas eu peço essas ajudas, porque precisa de alguém para fazer esse trabalho. Enquanto eu faço esse trabalho, vai um grande tempo da minha vida. Eu não fico preso só em IA, em imagens. Isso todo mundo faz. Eu tenho que estudar, tenho que me esforçar e divulgar algo que eu sei que não vai alcançar muitos.
mas eu sei aonde o céu está com os olhos, com os ouvidos e com o coração. Por isso que eu faço isso. Então eu peço essa ajuda. Se puder ajudar com algum valor, faça. O YouTube vai pegar todos esses valores e ele vai ver qual é o valor que isso tem para os inscritos e vai distribuir esses vídeos. Se você não puder fazer, se você quiser guardar esse valor para um outro vídeo, o meu canal é um canal meio que ancorado. O que eu falo não interessa para o mundo. Não interessa nem para o mundo ímpio e nem para o mundo religioso. Então, poucas pessoas vão se inscrever, poucas pessoas vão compartilhar. As pessoas querem ouvir outras coisas e essas outras coisas não são do meu interesse. Por isso que eu peço ajuda. Eu sei que tem pessoas que estão alinhadas com o meu pensamento, que querem descobrir coisas a respeito do reino celestial, do reino milenar de Cristo na Terra, que querem entender propósitos para a sua vida hoje e os meus estudos trazem isso. Por isso que eu peço essa ajuda. Então vamos lá, parte 1, presta atenção. De pouco a pouco as coisas vão fazendo cada vez mais sentido. Você vai precisar fazer a sua leitura depois do vídeo. Você vai precisar fazer as suas pesquisas. Por enquanto, foca no estudo. Lembrando, vamos ter uma longa introdução para entrar na proposta da parte 1. A parte 1 é falar sobre a área sagrada que Deus pediu como oferta para ele e que ele repartiu em 3 partes, e aí que mora o núcleo da revelação. Só mexendo com a parte literal, com os perímetros das áreas, as leis que Deus deu, não vamos falar sobre todas as leis, nem sobre metade delas. Não cabe nesse estudo. Mas vamos falar coisas que são suficientes para te abrir a mente, para fazer entender a grandiosidade desse templo. Aí você vai olhar para as imagens do templo de Ezequiel, para alguns vídeos de inteligência artificial e vai entender o que eu estou falando. Como há uma grande diferença das imagens que você está vendo para o que realmente é o templo de Ezequiel. Muitas pessoas já acompanham o canal e já sabem de muita coisa e por isso que eu posso entrar direto nesse assunto. Mas para você que está aqui até agora e quer saber o que vai ter para você nesse estudo, você precisa conhecer outras coisas na frente. Eu vou me esforçar para ficar bem subentendido o que você precisa conhecer. Você vai entender que precisa conhecer algumas coisas antes. Por exemplo, você precisa conhecer o porquê que nações vão restar, o porquê que judeus vão restar. Porque isso é um assunto bíblico e está escrito com todas as palavras, não precisa de interpretação. Basta você conhecer os textos e fazer as perguntas claras. Perguntas que vão contra estudos acadêmicos, teológicos, vão contra religiões, mas que são palavras de Deus. Simplesmente as pessoas não se importam com essa verdade. Elas não ligam para como será o milênio. Tem pessoas que acham que a terra vai ser destruída e que o reino será no céu. Tem pessoas que pensam que a terra vai ser a própria prisão de Satanás. Tem pessoas que pensam que o milênio está acontecendo agora. Elas estão perdidas e elas não querem conhecer o caminho. Então, primeiro, você se encontra com os textos que vão provar para você que nações vão restar, judeus vão restar. Isso significa que eles não vão ser destruídos com a besta, significa que eles não vão ter a marca da besta, eles não vão seguir o sistema da besta. Mas eles também não vão ser glorificados para fazer parte de uma ordem sacerdotal de Melquisedeque. Porque você vai aprender que existem 3 ordens sacerdotais. A de Melquisedeque, a de Arão, que foi rebaixada, e a de Zadok, que foi engrandecida na estrutura do templo de Ezequiel. Cada parte precisa de um estudo. É assim com tudo na vida. É assim com a medicina, com a advocacia, com pessoas que vão estudar a mecânica de um carro. Com qualquer coisa que você vai estudar hoje, você precisa estudar tudo por estrutura. Para cada ponto existe um estudo e depois eles vão se correlacionar. Não seria assim com a própria palavra de Deus, que é muito mais profunda e complexa do que todas essas coisas da terra? Depois que você entende muito bem o porquê que nações restam, o porquê que judeus restam, qual é o plano que Deus estruturou e arquitetou, o que realmente faz parte do beneplácito da vontade de Deus e não das dos homens, aí tudo isso que você vai ouvir começa a fazer mais sentido. Então, se você não conhece tudo isso, parece que é uma coisa desnecessária tudo isso que eu vou falar. Mas se você conhece, então você consegue ver arquitetura em tudo. Você fica muito mais admirado pelo plano de Deus e pela vontade de Deus, porque você conhece quais são os seus desígnios
Pela lógica, quando você vai começar a olhar para essa parte 1, você vai começar a ver a estrutura e a arquitetura da planta de Ezequiel. Você vai começar a identificar que parece com a lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés. Parece com a lei que Davi amplificou, mas não é a lei do Templo de Salomão, amplificada pelo rei Davi. Não são leis que se encaixam no nosso tempo e é impossível de ser a Nova Jerusalém. Então você vai começar a pensar, poxa, então existe um tempo determinado para esse templo. Por que então vai existir sacrifícios de animais? Isso não vai anular o sacrifício de Jesus? E a resposta é não. Um gigantesco não. Muito pelo contrário, isso vai glorificar ainda mais o sacrifício de Jesus, porque é após a sua segunda vinda. Antes da sua segunda vinda, qualquer sacrifício de animal feito para perdão de pecados anula o sacrifício de Jesus. E foi exatamente isso que o escritor de Hebreus tratou na sua carta. Não somente sobre isso, mas focando sobre esse assunto. O escritor de Hebreus não poderia falar coisas mais complexas. E por isso que ele não usou o templo de Salomão e nem mesmo a planta baixa do templo de Ezequiel. Ele usou o tabernáculo de Moisés porque foi o primeiro tabernáculo e ele é o mais simples de todos. Ele queria tratar de um assunto específico. Ele até falou sobre a Arca da Aliança e disse que sobre ela tinha muitas coisas para falar, pormenores, mas que não iria falar naquele momento. Porque, segundo o que o Espírito Santo dá a entender, é essa frase que ele usa na sua própria carta, e eu estou usando agora no meu estudo, o que o Espírito Santo dá a entender é que esses assuntos mais complexos ficariam para o nosso tempo. E isso vai ficar muito claro, tão claro como a luz do sol, nesse estudo. Agora sim, eu consegui recapitular isso até mesmo para os que me seguem, para eles saberem o valor que tem tudo isso, o valor que tem todos os estudos que eles estudaram no canal, e para as pessoas que não me seguem, o caminho ficou limpo. Você já sabe o que precisa aprender. E eu posso te garantir isso. Se você se esforçar, ainda mais agora com o auxílio da inteligência artificial, se você usar ela com sabedoria, você pode aprender tudo isso em uma semana. Se você for lento, um mês. Agora, para aprender essas coisas que eu vou ensinar, vai demorar um pouquinho mais, mas também não vai ser tão difícil assim. Poxa, tem alguém que ensina com muita precisão. Eu estou ensinando com muita precisão. Tem o auxílio da IA. Você tem acesso a tudo, você tem acesso às imagens. Olha só as imagens que vão aparecer no vídeo enquanto eu estou falando. Vai aparecer a planta baixa em movimentos, em desenho que eu fiz. Vão aparecer fotos, imagens. Tudo isso é para te ajudar a entender o que você precisa entender. E se com tudo isso você não compreender, fica algo muito claro para você. Você está intoxicado com as coisas desse mundo, com shorts do YouTube, do Instagram, do TikTok. Você está intoxicado não só com as coisas que estão entrando pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, mas também com coisas que estão entrando pela sua boca. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus deixou bem claro para Ezequiel o seguinte. Olha que texto maravilhoso que prepara a gente para tudo que nós vamos estudar. E foi o próprio Deus que planejou assim, por isso que ele falou essas coisas no início do livro. Ezequiel capítulo 2. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou o Espírito em mim, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Por que Deus está chamando os filhos de Israel por nações rebeldes? Você só entende isso quando você entende o plano das duas casas de Israel, que está completamente esclarecido em Ezequiel capítulo 37, através daquelas duas varas. Claro que precisa do profeta Oséias, precisa de conhecer o livro da lei, para você conhecer toda a estrutura e a arquitetura do plano das duas casas. Sem essas duas casas, você não conhece a terceira casa de Israel. E a terceira casa de Israel é o limite. Eu já errei no meu canal falando sobre 4 casas de Israel. O que me fez consertar isso foi conhecer a estrutura do cubo. Foi conhecer completamente a planta de Ezequiel, somar com a planta do Templo de Salomão e com a Nova Jerusalém, conforme eu falei naquele meu estudo anterior, bem grande, de 1h30. Então eu me corrigi desse erro. Não são 4 casas de Israel, e sim 3. Aí sim, fica perfeitamente conexo com o cubo e com tudo que nós vamos estudar a partir de agora.
Então Deus está chamando os filhos de Israel de nações rebeldes. Como eles se tornariam nações rebeldes? Dá a entender que Ezequiel está falando só para os do cativeiro e que essa palavra também ecoaria nos tempos de Jesus e ali seria o limite, não serviria para nós, mas elas servem para nós. Deus está falando conosco também o tempo todo. Mas ele vai usar o contexto histórico e ao mesmo tempo rebater no contexto profético, falando sobre nós. Ele não vai anular um pelo outro. Ele não vai falar somente para aquela geração e deixar as coisas bonitas para a nossa geração. Ele vai repreender todas as gerações. E o texto continua dizendo: os filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são duros de semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tá vendo essa palavra? Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir. É a mesma palavra que Jesus fala para 7 igrejas. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele está dando a entender que tem pessoas que têm ouvidos, mas não vão ouvir. Então aqui Deus fala, é o próprio Jesus falando. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve um profeta no meio deles. Verso 6. A palavra continua dizendo: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos contra ti. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Viu a redundância de Deus em falar casa rebelde, quer ouçam, quer deixem de ouvir? São pessoas que vão se encontrar com essas palavras, e quando essa palavra de Deus começar a ser conhecida e contrariar as religiões, afetar os dízimos que eles recebem, começar a denunciar o erro que eles seguem, eles vão começar a perseguir religiosamente os que pregam a palavra de Deus. Verso 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas com a casa rebelde. Não se misture com eles, Deus está falando. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis uma certa mão que se estendia para mim, e nela se achava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. É bem semelhante ao que aconteceu com João no livro do Apocalipse. Conseguiram entender os vários paralelos? O profeta Ezequiel está em um contexto onde Deus denuncia os pecados dos filhos de Israel, dá um livro para ele escrito por dentro e por fora, ele come, tem suspiros, tem ais, mas ele acaba a profecia em um templo. Acontece bem semelhante com João, e ele acaba a sua profecia na Nova Jerusalém. São tempos diferentes. E quando você entende isso com precisão, você fica maravilhado. E no capítulo 3, mais um pouquinho, é preciso ler, diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu de comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Depois disso, Deus começa a falar toda a palavra dele e termina no capítulo 48. Então, toda a estrutura e arquitetura da planta do templo de Deus, que está aqui em Ezequiel, está dentro desse livro. Não tem só suspiros e ais. Tem também a reconstituição de todas as coisas. A restauração do tabernáculo caído de Davi, que só pode ser completamente restaurado de suas ruínas dentro do milênio. E lembra do que eu acabei de falar? Você tem acesso a vídeos como esse, a inteligência artificial para fazer as suas pesquisas, a imagens, a palavra de Deus. Você não está sendo perseguido. E mesmo assim, com olhos você não vê, com ouvidos você não ouve, com coração você não entende, você faz parte dessa casa rebelde. E isso é porque os seus olhos, ouvidos e coração estão intoxicados. Porque se Deus quer que você veja com seus olhos, ouça com seus ouvidos, que você abra a boca e coma as palavras de Deus, Satanás vai preparar uma maneira de intoxicar o que você vê
para você não ver a palavra, intoxicar o que você ouve para você não ouvir a palavra, intoxicar o que você come literalmente e espiritualmente, para você não comer as palavras de Deus. Por isso, muitas pessoas não entendem isso. Você tem que sair do grupo da casa rebelde e ir para o grupo do profeta Ezequiel. Aí você vai entender as palavras de Deus. Em Ezequiel capítulo 40, olha só o paralelo que Deus cria com o início do livro. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, neste mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. E em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este monte havia um edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E me disse: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Aqui a gente finaliza a grande introdução e começa a entrar na parte 1, onde nós vamos estudar sobre a oferta da terra dividida em 3 partes. Você já tem toda a estrutura que você precisa para poder compreender o que eu vou mostrar. Em Ezequiel capítulos 45 e 48 é onde Deus mostra essa estrutura da repartição da terra. Eu não vou falar exatamente os versos, porque eu quero que você leia o capítulo todo. Leia esses 2 capítulos. Ezequiel 45 e 48 são os capítulos onde Deus mostra a repartição da oferta da terra em 3 partes. Os capítulos 43 e 44, Deus vai preparar o coração do povo para eles compreenderem isso. Vai ter muito a ver com o que eu li em Ezequiel capítulos 2, 3 e 40. Porque em Ezequiel 43, a glória de Deus vai entrar pela porta, vai encher a casa e Deus vai falar com Ezequiel. Ezequiel, presta atenção nas entradas, nas saídas, no desenho desta casa. É preciso até mesmo da palavra hebraica para você poder ver quantas vezes Deus fala a palavra planta ou desenho. E a tradução nossa ela muda. Muda para instruções, especificações. Às vezes coloca a palavra desenho. Talvez eles quiseram colocar uma dinâmica melhor no texto, mas o que é melhor é o que Deus falou, não o que eles pensam traduzir. E a palavra desenho foi colocada 4 vezes dentro de um verso. Ezequiel, olhe para o desenho dessa planta. Presta atenção no desenho dessa planta. Faze os filhos de Israel se envergonharem quando eles olharem para o desenho dessa planta. E você tem que prestar atenção, então, no desenho. Tem que comer o livro, tem que olhar com os olhos, ver com os ouvidos, entender com o coração e prestar atenção na estrutura. Você vai ver que tem algumas similaridades com a lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés. Davi amplificou a lei de Deus sobremaneira e recebeu também uma grande planta, que é preciso dela para decodificar os códigos que estão na Nova Jerusalém, como eu já falei no meu estudo anterior. E precisa também dessa planta de Ezequiel. Mas as leis do templo de Ezequiel não são as leis do templo de Davi. Pode até parecer um sacrifício ou outro, um nome similar, mas a sequência das leis, a sequência das festas, é tudo diferente. Por que Deus iria contrariar a lei de Moisés? E ele não está retomando a lei de Moisés outra vez, porque a configuração do templo, do santuário, da cidade, foge de todos os padrões estabelecidos por Deus anteriormente. Não são leis para o nosso tempo e não pode ser para o templo da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não estará na terra no milênio. Ela desce do céu só depois do milênio e não é difícil de compreender isso por causa da linha do tempo que Deus estabeleceu no livro do Apocalipse. Primeiro uma batalha de Gog e Magog, depois vem o julgamento, o aprisionamento da besta, do falso profeta, o julgamento deles. Eles são lançados no fogo, a prisão de Satanás. Vem um intervalo de 1000 anos, é o reino milenar de Cristo, que é onde se encaixa o templo de Ezequiel e as leis do templo. Depois disso, Satanás é solto. Vem mais uma batalha de Gog e Magog. Deus desfaz tudo isso. Veja que as coisas se repetem. Satanás, ele vai ser julgado e lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Tudo isso é julgado em um grande trono branco. Livros são abertos. Então, todos os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, ressuscitam nessa ressurreição.
E Deus traz um plano novo. Ele diz: tudo está feito, eis que faço nova todas as coisas. Então não tem mais nada de novo para se fazer. A Nova Jerusalém desce do céu só depois desses eventos. A linha do tempo é clara. Por que eu iria inverter tudo isso? Eu não sou louco. Eu não sou uma casa rebelde. Mas tem pessoas que invertem. E não contente em fazer isso, elas ainda anulam tudo que Deus está falando aqui com o profeta Ezequiel, espiritualizando o templo de Ezequiel de maneira louca. Por isso que você não pode imitar essas pessoas e nem seguir essas pessoas. Você tem que ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos e entender com o seu coração as palavras de Deus. Agora é aquele momento onde você precisa dar uma olhadinha para a tela do celular ou para a sua TV, porque você precisa de ver essas imagens. Eu não vou ler todos os capítulos, porque senão esse estudo vai ficar muito grande. Dessa vez eu vou pular a leitura, só indico os capítulos. Leia o capítulo 45 e principalmente o 48, que é onde Deus traz os acréscimos finais e fecha todo o bloco. Deus pediu uma oferta da terra, isso quando entrar o milênio. E Deus começa a falar as medidas e toda a estrutura. E é aí que você começa a ver o plano limpo, perfeito. Mesmo que você não conheça tudo isso que eu falei até aqui, se você prestar atenção pelo menos nessa planta, ela vai te obrigar a você recapitular a história e estudar o que você precisa estudar, porque você vai ver uma coerência tão grande na planta, no desenho, mas vai perceber que está te faltando algumas peças. E é aí que você volta para ler o profeta todo. Quando você volta para ler o profeta todo, você vai encontrar com nações restantes, com os filhos de Israel se transformando em nações, o plano das duas casas. E aí você recebe todo o contexto que você precisava, que estava te faltando. Além disso, o profeta Ezequiel vai te fazer link com vários outros profetas. Obrigatoriamente, você vai ter que voltar a ler toda a palavra de Deus. Ainda que você não leia capítulo por capítulo, versículo por versículo, a própria palavra de Deus vai te dar referências para outros pontos, para você entender todo o estudo. E se hoje você tem o auxílio da inteligência artificial, você é bom para fazer as perguntas certas, para não receber respostas erradas, e tem quem te ensine, é só avançar. A oferta da terra que Deus pediu, ela tem 25 mil côvados de comprimento e 25 mil de largura. É um quadrado gigantesco. Primeiro, vamos olhar a estrutura e a arquitetura disso, nessa parte 1. Depois a gente vai começar a converter as medidas e ver o que Deus preparou para nós conhecermos no dia de hoje. Note o seguinte, são 3 partes. Você leia com atenção isso nos capítulos 45 e 48. A primeira parte, ela tem 25 mil côvados de comprimento por 10 mil de largura e Deus chama de oferta santa. E ela fala que essa parte é para os sacerdotes de Zadok. Isso já começa a chamar a nossa atenção. Por que não para os sacerdotes de Arão? Já que Deus está falando da lei de Moisés, o sacerdócio foi escolhido para Levi, da linhagem de Arão, então tinha que ser para os filhos de Arão. Mas Deus rebaixou a linhagem de Arão e engrandeceu a linhagem de Zadok. E você tem que se perguntar, Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Então são 3 ordens sacerdotais. Então tem esses 3 planos. É incrível o que Deus faz com isso, é maravilhoso entender. Quando você entende tudo isso, de uma maneira geométrica mesmo, arquitetônica, você fica maravilhado. Nós estamos sendo chamados para fazer parte da ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio celestial. Mas Deus tem um plano também para esses 2 sacerdócios, para a ordem de Zadok e para a ordem de Arão. Tudo é conforme a predestinação, conforme o beneplácito da vontade dele. E a vontade dele é dar para cada um segundo as suas obras. Não é segundo uma predestinação calvinista e nem algo similar ou parecido a isso. Deus não predestinou ninguém para fazer parte de um sacerdócio ou para fazer parte de outro de uma maneira soberana. Ainda que ele é soberano, a soberania dele está em prever todas as coisas, saber quais obras cada um vai praticar e no final dar para cada um segundo as suas obras. Porque veja, esse templo de Ezequiel, ele não serve só para engrandecer uns, ele serve para envergonhar outros. A estrutura do templo vai acabar envergonhando a muitos, e é o que está escrito.
Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, mostra a planta dessa casa para os filhos de Israel, para eles se envergonharem. E se envergonhando cada um das suas ações, faze eles saber as entradas e as saídas. Ora, se Deus predestinou pessoas para ficarem, ele predestinou pessoas para passarem vergonha? Ele vai impedir judeus de escolherem a ordem sacerdotal celestial, o chamado celestial, que está em Hebreus, só para envergonhar, porque ele quer envergonhar? E se ele vai envergonhar esses judeus restantes, ele também vai estar envergonhando muitas nações restantes. Por que seria vergonha só para os judeus? 2 pesos, 2 medidas? Balança enganosa? Então toma cuidado com o que você talvez escutou por aí ou vai escutar, porque tem muitos enganadores no nosso meio, querendo se passar por mestres, mas eles não entendem do que estão falando e nem conseguem enxergar verdadeiramente como é a estrutura da planta da casa. Então parece que esse templo está sendo dividido para sacerdotes e levitas, somente com uma ordem sacerdotal, mas não é. Deus destaca a ordem de Zadok para ficar em evidência, mas também tem a ordem de Arão aqui. Os levitas fazem parte da linhagem de Arão, e os levitas eles estão abaixo de 2 sacerdotes aqui, de 2 linhagens. A linhagem de Arão está abaixo da linhagem de Zadok. Em Ezequiel capítulo 44, dos versos 10 ao 16, você pode verificar tudo isso. Os sacerdotes da linhagem de Zadok, eles fazem parte dessa primeira oferta santa. 25 mil côvados de comprimento por 10 de largura. Essa parte está no extremo norte e é dentro dessa parte que se encontra o templo de Deus. E eles cuidam do altar. Eles se chegam às coisas santíssimas do Senhor. Mas os filhos de Arão, não. Eles cuidam do templo, eles podem entrar nessa parte, mas eles não podem fazer certos ofícios dentro desse trabalho de Deus. Está muito bem esclarecido em Ezequiel capítulo 44, 45, 46 também. E logo abaixo dessa área, Deus vai pedir mais uma outra oferta, exatamente com as mesmas medidas da oferta de cima. A faixa do meio, como você está vendo na tela, ela foi separada para os levitas. Veja, os levitas vêm da linhagem de Arão, é da tribo de Levi, mas eles não são sacerdotes, eles são levitas. Eles têm ofícios, mas são ofícios menores. Eles também foram rebaixados. E Deus explica o porquê que eles foram rebaixados e por que Zadok foi engrandecido. Veja que não é por uma predeterminação soberana que a gente não conhece. Deus fala. Os filhos de Zadok foram fiéis quando os filhos de Israel andavam extraviados. E os levitas não foram fiéis a mim. E por que ambos os grupos não foram glorificados? Porque eles não fizeram obras de sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. É por isso. Por isso que Deus fala que eles vão passar vergonha. Deus não predestinou pessoas para passarem vergonha só porque Deus gosta de envergonhar um ser humano. Ele não faz acepção de pessoas para ordem nenhuma. Nunca, nenhum profeta ou apóstolo jamais separou salvação de eleição, a não ser no caso de nação restante. Aí sim, ela acaba sendo salva, porque ela não é condenada com a besta, não é rei e sacerdote, mas foi por causa das suas próprias obras. Jamais um apóstolo ou um profeta testemunhou isso. Pelo contrário, os testemunhos falam ao contrário. Pode ver que as 12 tribos perderam o sacerdócio em Êxodo 19, mas não perderam a sua salvação. E nem mesmo perderam a oportunidade de fazerem parte do sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. Porque você acha que elas estão destinadas e condenadas a serem o quê? Nação restante? Vão ressuscitar só depois do milênio? Óbvio que não. Elas perderam aquela chance de fazer parte de um sacerdócio, que era o que Deus queria para as 12 tribos. Mas se cada qual andasse nos caminhos que Deus designou, não entrasse na rebelião de Corá, não quisesse ultrapassar as leis de Deus, na ressurreição, essas pessoas iriam ouvir o toque da última trombeta e iriam ressuscitar para reinar com Cristo. Se isso foi assim antes, pode ser assim agora também. Não somos nós que determinamos como Deus vai agir com a salvação e com a eleição. A vontade é conforme o beneplácito da vontade de Deus e não segundo a nossa ou a do nosso pastor favorito. Devemos abandonar as seitas e os falsos pastores e nos apegar às palavras de Deus, aos testemunhos do Senhor. E essa parte Deus está distribuindo para os levitas.
Quer saber realmente o porquê que eles sobraram? O porquê que os levitas foram rebaixados? Deus já explica. Mas o porquê que eles sobraram? Leia Zacarias capítulos 12 e 14. Veja como cada família está chorando à parte. Chorando como por um filho unigênito. Eles não foram destruídos, mas não foram glorificados. Estão chorando. Não estão chorando de emoção por Jesus. Eles estão chorando como alguém que chora por um filho unigênito. Significa que perderam a primogenitura que vem pelo filho, mas estão vivos, estão chorando. É com eles que vai se reiniciar o plano. E por isso que Deus está dando para cada um segundo as suas obras. E essa parte do templo, que é a segunda faixa da oferta, é uma oferta santa. Está sendo dada para os levitas. Em cada área tem certos trabalhos, tem configurações. Na verdade, essa área é muito grande. Eu não quero falar o tamanho dela agora para não estragar o prazer da parte 2. Porque se você for pesquisar isso pela IA, ela vai te dar cada vez um resultado diferente. Ela vai se basear em côvados babilônicos, egípcios, em medidas teológicas, e cada hora que ela encontrar um estudo, ela vai te dar uma medida diferente. Bem parecida uma da outra, mas nunca chega na simetria que a palavra de Deus está te mostrando. Num número de testemunho que tem muito a ver com a Nova Jerusalém. Então, pegou essa parte? A primeira parte de 25 mil côvados de comprimento por 10 mil de largura são para os sacerdotes da ordem de Zadok. A segunda parte são para os levitas, tem a mesma medida, 25 mil de largura, 25 mil de comprimento por 10 mil de largura. Agora aqui vem o interessante, a terceira parte. Essa terceira parte, Deus mesmo disse, é o que resta. Deus fala, o que restou da oferta que vocês têm que me dar, 5 mil côvados de largura por 25 mil de comprimento. Se você soma os 10 mil de largura da primeira parte da oferta, que foi dado para a ordem do sacerdócio de Zadok, com mais 10 mil de largura, a segunda parte da santa oferta, que foi dado para os levitas, com mais 5 mil, que é a faixa de baixo, ao todo são 25 mil. E é daí que Deus mostra 25 mil por 25 mil em quadrado. É uma área que é dada para a oferta para o Senhor, repartida em 3 partes, só que essas 3 partes não são santas. Existe uma degradação de santidade. Essa parte de baixo é justamente a área que foi reservada para a cidade. Aquela cidade que tem 12 portas, 3 de cada lado, com os nomes dos filhos de Israel. E uma dessas portas é para Adã. É justamente nessa área que Deus chama de área profana. E é aqui que Deus já te convida a você fazer as perguntas inteligentes. Por que que o templo de Deus não está dentro da cidade? Por que que a cidade e o templo estão em áreas diferentes? O templo de Deus está no extremo norte, dentro da área sagrada que foi dado para os sacerdotes da ordem de Zadok. Ali está o templo, mas a cidade não está ali, nem na parte dos levitas. A cidade está na faixa menor, de 5 mil de largura por 25 mil de comprimento, na área que Deus chama de profana. E aí a gente tem que entender, de maneira bem objetiva, o que é profano e o que é Kadosh Kadoshim, santíssimo, dentro do contexto bíblico, na ideia celestial. Deus sabia que quando nós recebêssemos o livro do Apocalipse, nós iríamos enxergar um certo paralelo entre essas cidades. Apesar da gente saber a diferença de tamanho delas e que uma é um cubo perfeito, a outra não, é um quadrado, iria ficar fácil de ver que tem uma porta para Dan ali. Dan é povo, Dan está recebendo terra, Dan tem porta na cidade. Tem porta para José, mas não tem porta para Manassés e Efraim. Já pararam para pensar o porquê disso? Tem terras para Manassés e Efraim, mas não tem uma terra com o nome de José. José está ali, mas não tem terra para ele. Manassés e Efraim estão ali na porta de José, mas não tem uma porta com o nome de Manassés e outra para Efraim. Por que Deus está fazendo isso? Qual é realmente o plano de Deus? E como que Dan está nesse plano? Ele não entrou no selamento dos 144 mil. Tudo isso seria obrigatório nós percebermos. E o mais importante de tudo, sem sombra de dúvida, é você fazer a pergunta que talvez seja a pergunta principal. Por que que o Santo dos Santos não está dentro da cidade? Na verdade, são duas perguntas. E por que que a cidade está na área profana? E o que que é
profana na mente de Deus. E para isso, irmãos, não precisa de interpretação. Não precisa de você ser um teólogo e nem perto disso. Basta você ler, ver a planta e tá ali para todos. A não ser que alguém mude os textos, remova a tradução, ninguém pode fugir dessas duas perguntas. Essa é a prova do Senhor, clara para todos, como se o Senhor gritasse aos nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Nova Jerusalém não é o templo de Ezequiel. O templo de Ezequiel não é a Nova Jerusalém, porque se fosse, a Nova Jerusalém teria que estar pelo menos dentro da área separada para os sacerdotes da ordem de Zadok. E mesmo assim ficaria estranho, porque nós sabemos que a ordem que a igreja segue é a ordem do sacerdócio de Cristo, a de Melquisedeque, e não da ordem de Zadok. Ainda que alguém contra-argumentasse dizendo, mas Deus está usando uma linguagem mosaica para falar com aquele povo. Ora, se Deus está usando uma linguagem mosaica, então ele deveria usar realmente as leis de Moisés. Por que ele mudou a estrutura do templo, a estrutura de tudo, das leis? Não faz sentido. E se Deus está usando a planta baixa do templo de Ezequiel para falar da Nova Jerusalém, então quer dizer que nós precisamos dessa planta para entender a Nova Jerusalém. E nesse caso, nós não precisamos da planta para começar a entender o significado da Nova Jerusalém. Nós precisamos dessa planta de Ezequiel para entender um lado que você nem sequer imagina da Nova Jerusalém, mas não para começar a estudar sobre ela. Nem teria como, porque uma está contrariando a outra. A Nova Jerusalém não pode estar na área dos sacerdotes de Zadok, nem na área dos levitas, e muito menos poderia estar na área profana. A menor área da oferta que Deus pediu para o povo. E Deus fez isso de propósito. Aqui está a parte 1. Só isso muda a estrutura. Só isso te leva a fazer essas perguntas inteligentes para você encontrar as respostas inteligentes. Sobre essa parte de santo e profano, parece até contradição, mas Deus não se contradiz. Aonde tem contradição, aparentes contradições, na verdade tem grandes revelações. Presta atenção na área que Deus designou para os sacerdotes da ordem de Zadok. 25 mil côvados de comprimento por 10 mil de largura. Olha o que Deus falou em Ezequiel 48, dos versos 9 ao 12. Essa parte eu vou ler porque é importante. A região que haveis de separar ao Senhor será do comprimento de 25 mil côvados e de largura 10 mil. Esta região santa dos sacerdotes terá, ao norte, 25 mil côvados, ao ocidente, 10 mil de largura, ao oriente, 10 mil de largura e ao sul, 25 mil de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Deus acabou de mostrar um retângulo para nós, gigante, e bem no meio desse retângulo se encontra o santuário do Senhor. Dentro dessa área, verso 11, será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram como fizeram os levitas. São para os sacerdotes da ordem de Zadok, não para a ordem de Melquisedeque, não para a igreja glorificada. É algo na terra, é algo que vai ser construído. Verso 12, será região especial dentro da região sagrada. E o que é essa região especial? Vírgula, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Essa palavra aqui, lugar santíssimo, ela é usada muitas vezes no livro da lei, principalmente quando se refere ao santo dos santos. A palavra aqui no hebraico é kadosh kadoshim, eu verifiquei todas as vezes. E percebi que essa palavra, kadosh kadoshim, ela não está restrita somente para falar do santo dos santos, onde se encontrava a Arca da Aliança. Ela é usada para muitas coisas. Por exemplo, o altar é kadosh kadoshim. Só que não vai traduzir santo dos santos. Porque, por causa de ser um altar e ele fazer parte do santo lugar, traduziram como santíssimo, para não confundir a gente. Mas você vê que a palavra ela tem a mesma estrutura e arquitetura. É Kadosh Kadoshim. Essa área toda tem que ser vista como Kadosh Kadoshim. Não é o santo dos santos, mas é uma área, uma região sagrada. Olha só os versos 13 e 14. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25 mil côvados de comprimento e 10 mil de largura.
todo o comprimento será de 25 mil e a largura 10 mil. A mesma proporção de cima, certo? Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Aqui Deus já usou a palavra kadosh. Não é santíssimo, é santo. Deus está usando aquela proporção que existia no tabernáculo para falar dessa região, porque o tabernáculo era distribuído assim: o santo dos santos, o santo lugar e o pátio. O pátio era uma área comum. Era o lugar de sacrifícios, lá tinha a pia de bronze, o altar de bronze, mas ainda era um pátio, não era uma área santa. E fora do pátio era o lugar onde estavam todas as tribos de Israel. Essa configuração, de maneira similar, está aqui no templo de Ezequiel. Esse ponto do vídeo, irmãos, ele é tão importante. É aqui o momento onde você se separa de todos os ensinos errados. Você consegue ver o sol surgir no oriente, o sol do amanhecer. Isso se você já não viu. Se você não viu, você começa a ver agora. E o sol vai surgindo, o dia vai ficando mais claro até chegar dia perfeito. Sabe por quê? Porque muitos usam essa expressão para espiritualizar o templo. Eles dizem assim: o que Deus está fazendo aqui em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48, é uma linguagem mosaica, para falar para o povo. Mas o que Deus está apresentando através desse templo é a Nova Jerusalém. E isso, irmãos, é um grande absurdo. São pessoas que fingem conhecimento. São pessoas que não conseguem encontrar brechas na sua própria fala. E quando encontram, elas tentam fechar isso com outras narrativas. Na verdade, elas não conseguem nem visualizar a área que Deus pediu como oferta, de 25 mil côvados por 25 mil côvados, separado em 3 partes. Só essa planta, essa parte, sem contar as portas, as câmeras, as distâncias de câmera para câmera, de janela para janela, de altar para altar, as escadas. Deus coloca a distância, o perímetro de tudo. Tudo é calculável. É uma planta baixa, realmente de engenheiro. Se elas pelo menos conseguissem olhar onde está a localização da cidade, isso travaria a loucura delas. Mas elas não querem ver, elas têm preguiça até de desenhar isso num papel. Como elas imaginam que é o templo de Ezequiel? Um quadrado e no meio do quadrado a cidade. Assim como aparece nas imagens e nos desenhos, até mesmo de inteligência artificial de alto nível. Eles mostram o templo de Ezequiel assim: um quadrado com aquelas portas do lado do muro, no meio um templo que parece o templo de Salomão. Eu até entendo o porquê disso, porque tem as mesmas medidas. E pronto, esse é o templo. Eles não estão interessados em mostrar o que tem. O templo é isso, mas não é só isso que Deus pediu. Ali é só uma faixa dessa área. E aliás, quando você olha, você tende até a desprezar. Olha essas imagens que estão saindo de inteligência artificial. Eles estão misturando tempos gregorianos, tempos antigos, com o templo de Ezequiel. Até as imagens que a gente vê dos testemunhas de Jeová, que eles tentam apresentar para a gente como é o templo, a gente tende a desprezar. Porque você olha e fala: nossa, que coisa simplista, é pequeno, o bairro aqui que eu moro é maior. Porque eles não estão visualizando como é realmente o templo. O templo é enorme, é espaçoso, ele é todo geométrico, ele tem medidas espirituais que nos assombram. E vocês vão conhecer tudo isso nessa parte não, mas na parte 2 sim. Vão conhecer isso também na parte 2 daquele estudo na Nova Jerusalém, porque eu vou fazer isso na lousa. Então a gente não pode ficar fingindo conhecimento. Hoje eu consigo olhar para isso e ver que está tudo errado. É preguiça de meditar, irmãos. Desenha a planta para você ver. Não desenha só o templo. O templo ele tem 40 côvados de comprimento com 20 de largura. Esse é o santo lugar. Com mais 20 de comprimento e 20 de largura do Santo dos Santos, você tem a planta do templo de Salomão. Mas a estrutura toda é diferente. Deus fez isso para fazer uma referência ao templo de Salomão. Assim como ele fez referência ao tabernáculo de Moisés, usando o mesmo perímetro em outros pontos. Dentro do templo de Ezequiel, não dentro do templo, mas dentro daquela área do perímetro dos sacerdotes, ali tem referências para o tabernáculo de Moisés, para o templo de Salomão.
E depois tem a área dos levitas. E depois tem a área da cidade. O mais interessante é você olhar para a área dos sacerdotes de Zadok e depois para a área da cidade. Tem que olhar para tudo, na verdade. Só que olha para os pontos principais. Depois você vai olhar onde estão as câmeras, quantas câmeras são, o que são câmeras, as cozinhas, os tamanhos. Se você se interessar. Geralmente a gente não se interessa, porque pensa, poxa, por que eu vou ficar perdendo tempo calculando tudo isso? É difícil. E outra, se for a Nova Jerusalém, eu já não quero nem perder tempo. Já tenho ali a planta da Nova Jerusalém. E assim você perde a revelação. Você não vai agir assim agora, você vai visualizar pelo menos o perímetro da área sagrada. Você vai saber o que tem dentro dessas 3 faixas e o que tem fora dessas 3 faixas. Porque o que tem fora dessas 3 faixas são as tribos de Israel, literais, que vão se formar dentro do milênio. E Deus está usando uma lei mosaica para falar com o povo? É óbvio que está. Porque se Deus não usa a linguagem da lei mosaica, como que o povo vai entender as coisas? É o fundamento da lei. Pode ver que a palavra Páscoa, a palavra tabernáculos, está em Ezequiel, do 40 a 48, mas não tem outras festas. Só tem essas 2. Tem a palavra expiação, tem o dia da expiação, mas o dia da expiação não é mais mês 7, dia 10. É antes da Páscoa. No mês 1, dia 1 e depois mais uma vez no dia 7. E é o dia da expiação, um dia duplo. E não tem a Arca da Aliança. E tem um templo literal montado. Isso é assustador. Quando você entender o que isso significa, junto com os querubins que não estão mais no propiciatório olhando para o sangue, e sim olhando para palmeiras, você vai falar, meu Deus do céu, como eu passei tanto tempo sem ver isso. Não vou explicar isso aqui agora. Talvez eu explique alguma coisinha depois, mas eu não vou explicar tudo. Você começa a ver esses detalhes, porque os detalhes mudam tudo. Deus é Deus de detalhes. Aí você não é mais enganado. Você olha para esse desenho e fala, nossa, isso está muito longe de ser o templo de Ezequiel. Aí eu percebo que, às vezes, até a boa intenção de querer mostrar mais ou menos como vai ser o templo, acaba se tornando uma coisa ruim. Porque a gente acaba olhando e desprezando. Eu procuro aqui alguns vídeos criados por inteligência artificial do templo de Ezequiel e encontro alguns que são bonitos de se ver. Mostra o homem de bronze com a cana na mão, com o cordel de medir, mostra o profeta Ezequiel, mostra o perímetro do templo. E tudo bem, dá pra gente usar para ilustrar, mas não tem nada a ver com aquilo. Toma cuidado. Eu uso para ilustração, mas eu estou mostrando agora como realmente é o templo. E quando fala templo, você não pode se confundir. O templo está dentro de um perímetro sagrado, de 25 mil côvados de comprimento por 10 de largura. Na verdade, o templo está dentro de um perímetro sagrado que é um muro de 500 canas ao redor. E esse muro, que protege o santuário, está dentro desse perímetro que eu acabei de falar. E esse perímetro todo tem câmeras, tem mais detalhes, tem portas. Você tem que estudar isso, se você quiser entender o que tem por detrás de tudo isso. Se as madeiras do tabernáculo de Moisés, junto com aqueles ganchos, as bases de prata, as medidas, transmitiam coisas para a igreja, os pilares, tudo, imagine o que não faz o Templo de Salomão. E se o Templo de Salomão, junto com as medidas e a organização de sacerdotes, dos levitas, dos exércitos do Senhor, falam coisas da Nova Jerusalém, o que não fala o Templo de Ezequiel? E o conhecimento do Templo de Ezequiel não anula esses conhecimentos dos templos passados. Eles se somam. É mais avançado, o templo é maior, mais glorioso, mais bonito, mais acessível, mais avançado, com novas leis, mas eles trazem a recapitulação do que era antes. Você precisa da linguagem mosaica o tempo todo. A linguagem mosaica não é para você falar, é a lei de Moisés, porque não é. E Deus não pode inventar uma nova lei com novas festas, trazendo tudo novo, senão como ele vai se comunicar com o povo? O povo tem que saber o que é altar, o que são cordeiros, o que são sacrifícios, templo, santuário, muro, portas. Tem que ter a linguagem do início. E Deus não está usando só uma linguagem mosaica, ele está usando a linguagem do Templo de Salomão também.
E Davi amplificou a lei de Moisés extraordinariamente. A lei de Moisés era uma até chegar a Davi. Depois de Davi, a lei de Moisés é outra. É a lei de Moisés ainda, mas ela é amplificada. Quando chega no templo de Salomão, tem a ver um pouquinho com a lei de Moisés, tem a ver um pouquinho com as coisas do templo de Salomão, mas não é nenhuma e nem outra. E nem é a Nova Jerusalém. Tudo isso forma uma ponte para te levar até a Nova Jerusalém. Na verdade, o templo de Ezequiel é a ponte final. É o que vai transitar o mundo para a era eterna. Sem templo de Ezequiel literal, não tem tabernáculo de Davi restaurado de suas ruínas. A igreja glorificada não constitui todo o tabernáculo de Davi restaurado de suas ruínas. Quem fala isso é porque não conhece o formato do cubo. Não entende o porquê que Deus apresentou a sua esposa, uma grande cidade, que tem querubins, que tem anjos, que tem arcanjos. Toda a estrutura celestial que tem no Apocalipse está num formato de um cubo. E Deus é um arquiteto, é um engenheiro, é um matemático. Ele não usou o cubo por acaso. Só para você falar, que bonito, são 6 faces, são todas iguais. Nós temos que deixar essa era de lado. Isso a gente ouviu por pessoas que não gostavam de meditar, tinham preguiça em pensar. Nós temos que avançar. Então a lei mosaica, ela tem que ser usada. Não para falar de lei de Moisés, não para falar só para um povo do passado, mas para falar para um povo do futuro. O povo precisa de referências para associar as coisas. É o próprio Deus que está relembrando o povo do tempo de Ezequiel do passado. E Deus não está falando só com o povo do cativeiro ou com o povo de Jerusalém do tempo de Ezequiel. Pode ver a linguagem de Deus, ele está falando com um povo que vai adentrar o milênio. Se eu não tivesse estudado a palavra e me interessado pela planta, sabe qual iria ser a minha conversa hoje? Eu iria falar, tudo isso daqui é a igreja. Os sacerdotes da ordem de Zadok é a igreja. Mesmo eu sabendo que a igreja é da ordem de Melquisedeque, eu iria forçar essa barra. E os levitas? Os levitas é a igreja também. O sacerdócio de Arão lá, o levítico, não era a figura da igreja? Então, é a figura da igreja. E as tribos que estão recebendo terra por herança? As tribos são a igreja. E as terras são as nações. Meu Deus do céu, Deus está dando o nome das terras, o perímetro da onde vai habitar, da onde até onde, os limites de tudo, e eu vou transformar tudo em nações. Olha a loucura. Deus está falando, sacerdotes ficam aqui, levitas ficam ali. Cada um tem o seu lugar e os seus ofícios. Aí eu falo, tudo a igreja. Até as tribos eu transformo em igreja. E o templo? Igreja. Porque na mente dessas pessoas, elas não têm o que falar. Elas têm até medo de falar de sacrifícios de animais, porque elas acham que elas vão contrariar o escritor de Hebreus e anular o sacrifício de Jesus. Falta de meditar. E não é só falta de meditar, é infidelidade mesmo. Falta de humildade até, porque poderiam falar, olha, eu não sei explicar tudo isso. Eu tenho medo de estar contrariando o sacrifício de Jesus. Não, elas preferem se fingir de mestres, coloca a sua roupagem de pastor e de mestre e acha que está explicando tudo. Está refutando o profeta Ezequiel, contrariando tudo, não consegue visualizar nem o formato do templo, a localização da cidade. Elas pensam que o santuário do Senhor está dentro da cidade e a cidade está no meio daquele quadradão enorme. É isso que está na cabeça deles. Eu falo isso porque era isso que estava na minha cabeça. E mesmo eu imaginando tudo errado, eu não conseguia espiritualizar as coisas. Hoje, eu conhecendo essa área, as 3 faixas, quem habita em cada faixa e principalmente que a cidade de Deus, aqui tem 12 portas de cada lado, está na área onde Deus chamou de profana, aí que eu tenho plena certeza de tudo. E não só isso, eu sei o número que vai trazer a conversão exata para transformar os côvados das nossas medidas atuais. E foi Deus quem planejou isso. A simetria é tão grandiosa e tão assustadora que quando você encontra um número, você transforma tudo aquilo em um testemunho. Você se assusta. E isso não fica só no templo de Ezequiel. Vai para a Arca de Noé, para a Arca da Aliança. E tudo isso forma um padrão. Deus deixou até judeus, rabinos de testemunhas
mesmo sem eles tocarem nesse assunto. Isso nós vamos aprender quando a gente entrar na parte dos côvados. Agora que eu gastei esse tempão para refutar ensinos errados, para falar para vocês como se usa as expressões da maneira correta, vamos continuar pela área onde se encontra a cidade. Olha um pouquinho para a tela, presta atenção. Eu vou falar sobre muitas coisas ainda. O assunto é longo, mas vai valer a pena, porque isso vai ficar fixado na sua mente e você não vai esquecer mais. E posso garantir, uma vez que você memorizar essa área, o perímetro dessa área de 25 mil côvados por 25 mil côvados, mesmo sem a conversão para as nossas medidas atuais, planejada por Deus, mesmo sem conhecer a profundidade disso, se você memorizar essas 3 faixas e pelo menos o que vai acontecer em cada uma dessas faixas e saber que a cidade não fica nem na parte norte, nem na faixa do meio, mas fica no sul, na menor faixa, na faixa que é comum, sabendo que a palavra comum não é civil, é profano. O tradutor ficou com medo de colocar a palavra profano porque ele viu que ali estaria a cidade. Mas todas as vezes que essa mesma palavra aparece no hebraico, aparece como profano. Não é uso civil, é uso profano. O tradutor preferiu escolher a palavra civil, porque ele já fez a diferença. Ele iria se justificar assim. Ora, se eu já traduzi que a área dos sacerdotes é santíssima, a área dos levitas é santa, aqui eu coloquei como uso civil. Já fiz a diferença. Só que a diferença fica ainda mais evidente quando você usa a palavra profana. Você vai ver o tanto de ensino espiritual que tem nisso. Porque até mesmo dentro da área considerada santíssima, que no hebraico está escrito Kadosh Kadoshim, até mesmo ali vai ter a palavra profano. E você não vai poder traduzir por civil. Significa que você realmente vai ter que entender os conceitos de Deus. Como o céu olha para a terra. E uma vez que você entendeu isso, sua mente é restaurada. Você vai ter o significado real de tudo. Você vai ver como o céu olha para a terra. E aí você tem o que nós chamamos de edificação. Você se torna inteligente. Sua mente passou por um processo de restauração. Você enxerga assuntos espirituais que você não enxergava antes. E todo o tempo que você investiu, você viu que valeu a pena. Vamos agora para a área comum, que você sabe que é a área profana, aonde se encontra a própria cidade do Senhor. E como essa parte é importante, eu vou ler dos versos 15 ao 20. Mas os 5 mil côvados que ficaram de largura diante dos 25 mil, aquele dos levitas, ou seja, é a parte de baixo, serão para uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Olha essa palavra, uso civil. No hebraico é a palavra kol, que é a palavra profano. Se eu vou procurar a relação dessa palavra, aonde ela foi usada dentro do próprio livro, em Levíticos, por exemplo, 10:10, para fazeres diferença entre santo e profano, entre o imundo e o limpo. Ela vai aparecer também em Ezequiel 22:26. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fizeram diferença. Nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Essa palavra também vai ser usada em Ezequiel 42:20, Ezequiel 44:23 e aqui, por fim, em Ezequiel 48:15. Irmãos, a palavra profano, aqui que a sua mente muda. Assim como você entendeu que há nuances entre a palavra Kadosh Kadoshim, também há nuances entre a palavra profano. Existe o profano como Esaú. Ele é um profano que ele se recusa a se arrepender. Por mais que Deus dê oportunidades, dê tempo de arrependimento, não se arrepende. É um profano que se torna ímpio. Ímpio que vai ser julgado e condenado. Mas existe o profano como nós, que estamos sendo santificados. Porque profano é algo comum. E o que é algo comum não é algo santo.
Veja, não há um meio termo, ou a pessoa é santa ou a pessoa é profana. Isso só vai acontecer na ressurreição dos corpos. Aí o santo vai estar definitivamente separado do profano. Agora nós estamos em processo de separação. Pode ver, nós temos pensamentos impuros, palavras impuras, ações impuras. Os mesmos pensamentos, ações e palavras que nós tínhamos quando não tínhamos recebido o Espírito Santo. Paulo não fala sobre isso? Ele fala, não é para andar mais como vocês andavam antes. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aí ele vai falando, seja santo como o Senhor é santo. Pedro também fala um pouquinho ali, João um pouquinho aqui. Eles estão pensando o tempo todo nessas leis do templo de Ezequiel. Porque se for para espiritualizar o templo de Ezequiel, vamos extrair os assuntos espirituais sem eliminar o espiritual, o literal do templo. Porque o literal é uma planta geométrica, é uma planta baixa que Deus mostra que vai existir e Ele está mostrando claramente para a gente as diferenças entre tabernáculo, templo de Davi, tabernáculo de Davi com o templo de Salomão e a Nova Jerusalém. Então existe sim uma extração de coisas espirituais do templo, mas não no sentido da gente anular tudo o que está escrito e transferir tudo para o espiritual. É impossível até mesmo de se fazer, pois como você iria fazer isso com a cidade aonde o Senhor está ali, preparada, na verdade estabelecida pelo próprio Deus para ficar na área profana. Nova Jerusalém na área profana comum? Não tem como ser, é impossível. Então o profano está em nós. Só que veja, Deus elevou o nível. O Espírito Santo está em nós para tirar da gente o profano, mas ainda não saiu. Quanto mais você se santificar, mais perto do padrão de santidade de Deus você alcança. E por isso que no fim cada um recebe conforme as suas obras. O que Deus está mostrando aqui pra gente? Os filhos de Zadok, o sacerdócio de Zadok, eles não podem pecar como pecam os levitas. Eles vão pecar, mas eles são elite do povo. Eles têm que tomar um cuidado extremo, ainda mais com os detalhes que eu vou falar a partir de agora. Os levitas, eles não vão ser santos como são os filhos de Zadok. Eles estão na parte intermediária, mas eles não podem andar como andam as pessoas que vão ter acesso à cidade. Porque veja, a cidade e aquele lugar de 5.000 côvados, que foi o restante, por 25.000 côvados de comprimento, foi dado para o povo, para as 12 tribos. É uma área comum, que está no hebraico a palavra profano. Os levitas não vão ser santos como são os sacerdotes de Zadok, mas também não podem ser profanos como o povo, as 12 tribos. Agora, as 12 tribos, elas não vão alcançar o patamar dos levitas, muito menos o patamar dos sacerdotes da ordem de Zadok. Mas elas não podem andar como andarão as nações da terra. E note, as nações da terra não vão poder andar mais como andam as nações hoje. Percebeu que Deus elevou o nível de tudo? Ele rebaixou quem precisava ser rebaixado, elevou quem precisava ser elevado. Deus cumpriu o que ele falou que disse que ia ser. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Existe uma lei nessas simples palavras do Senhor Jesus. Então Deus eleva o patamar de tudo. Até as nações vão viver mais tempo. As nações não são obrigadas a fazerem parte das tribos, mas quem quiser, o convite está feito. E é assim, é dessa maneira que Deus vai cumprir o que profetizou em Ezequiel 47. As tribos vão ser reconstituídas e Deus vai recuperar a tribo de Dan exatamente por esse convite. O que era no livro da lei e não foi obedecido, será no templo de Ezequiel. Esse é um plano de Deus e é através desse plano que ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi completamente e ele vai completar o modelo do cubo. Quem não assistiu os meus vídeos anteriores não vai entender essa minha frase. Quem assistiu ganhou um presente agora. Ainda que eu não estruturei tudo, não li os textos, não ficou tudo tão claro como deveria estar, eu precisei falar o que era para essa porção. Vocês estão entendendo como Deus vê as coisas? Veja, a planta de Ezequiel nos ajuda a calibrar nossa mente. Você está enxergando coisas que jamais pensava enxergar antes. Nós vamos falar do muro de 500 canas em quadrado que está dentro dessa região santíssima, mas primeiro vamos completar essa parte. Você vai ver como tudo isso vai fazer sentido.
Como eu disse, só a parte 1 ela consegue reestruturar a sua mente. Nós lemos que a cidade estará no meio dessa parte separada, que não é Kadosh, muito menos Kadosh Kadoshim. É a área profana. E não é profana no sentido de ímpios andarem ali fazendo o que querem. São pessoas que, apesar de honrarem um único Deus, de honrarem seus pais, não são nações como as nações de hoje. Elas não comem carne por comerem, elas comem em nome do Senhor, tudo estruturado e arquitetado pelo Senhor. Ou seja, comem carne, estão relacionadas com o sacrifício dos seus pecados. Elas sabem que a expiação dos pecados é feito definitivamente em Cristo. E agora eu não posso parar para explicar o antes e o depois, o que Paulo fala sobre as obras da lei, sobre textos que nos ajudam a entender completamente isso. Nós temos que seguir em diante. Infelizmente não dá para explicar tudo o tempo todo. Mas as nações não vão comer carne como as nações comem hoje. O mundo vai comer carne, vai continuar comendo carne. E se forem para comer carne, eles vão matar os animais de maneira limpa, comerem carne de maneira bonita, em nome do Senhor, não somente por prazer em comer carne, em fazer churrasquinho no final de semana. Eles vão comer carne com temor. Vão sim sentir prazer em comer carne, mas eles vão saber que tem a ver com seus próprios pecados. Tudo vai ser reestruturado. E por isso que isso não anula o sacrifício de Jesus. Não anula o que o escritor de Hebreus falou. Porque o escritor de Hebreus não pode contrariar Ezequiel e nem Ezequiel contrariar o escritor de Hebreus. Coloca os dois frente a frente. Na mentalidade da religiosidade, um está contra o outro. Eles não querem ver isso, mas por essa leitura que nós estamos fazendo, um está contrariando o outro. Mas se você colocar os dois para conversarem hoje, eles vão falar, poxa, eu estou tratando de uma parte especificamente para a igreja. A igreja estava atrasada, estava voltando para o Monte Sinai. Eles não estavam entendendo nada sobre transição de alianças. Estavam no caminho da apostasia e eu precisei estruturar eles dentro de um plano. Eu não posso falar de tudo, eu tenho que falar do que eles são capazes de compreender. Eu não vou falar do templo de Ezequiel, da era milenar, de detalhes específicos. E Ezequiel iria concordar, iria falar, é isso mesmo. Eu estou falando para um tempo mais futuro, onde as pessoas já vão estar glorificadas, vão compreender o que tem que fazer. As pessoas que não forem glorificadas e restarem vão saber quais são as novas leis do mundo e vão andar nessas leis. Os dois iriam entrar em plena concordância. Isso não acontece no mundo religioso. Eles acham que se você olhar para o templo de Ezequiel e acreditar no que está escrito, você está contrariando o escritor de Hebreus. Então nós devemos buscar um caminho de espiritualizar tudo o que está escrito a pau e pedra. Nós não podemos fingir entendimento, irmãos. Veja, você tem que dialogar, falar sobre tudo o que está escrito. Se você não fizer isso, você não vai encontrar buracos na sua fala, você não vai encontrar falhas no seu argumento. Não finja que está entendendo tudo. Não fique pulando versos, espiritualizando, lendo e fingindo que está explicando. Se você não for honesto, você vai ficar inventando argumentos para fingir que está explicando um conceito. E você só está enrolando. Na verdade, na maior parte do tempo, você vai estar pulando textos, pulando capítulos, distorcendo palavras, acrescentando palavras aonde não tem, tirando aonde tem. Não faça isso, porque senão Deus não te revela as coisas. Olha para essa planta baixa, olha o poder que ela tem. Por isso, se quiser aprender de verdade, faça o que Deus disse. Olhe com seus olhos, ouça com seus ouvidos, entenda com o coração, preste atenção nas entradas e nas saídas. Nós não estamos fazendo isso agora? Nós não estamos olhando para todas as portas de todas as regiões, mas nós estamos olhando para algumas entradas e saídas da cidade, para a estrutura, para essa parte que Deus fala, olha, essa oferta é Kadosh Kadoshim, é santíssimo, e essa aqui é santa. Agora essa aqui, ela é dada para o povo, para toda a casa de Israel. Essa daqui é a área comum, área profana. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o povo, as 12 tribos que vão ter acesso a essa cidade, que vão entrar dentro dessa cidade e vão ver coisas maravilhosas. Coisas que eu não vou parar para falar nesse vídeo porque eu vou ficar agarrado meia hora só falando as maravilhas que o povo vai encontrar dentro dessa cidade. E eu tenho como provar isso. Só que precisa
ler textos, precisa juntar argumentos para vocês entenderem como isso é maravilhoso. Mas são pessoas de nações distantes, irmãos. Veja, Deus fala, olha, quando houver pleito entre o povo, brigas, os meus sacerdotes ensinarão o povo a separar o santo do profano. Veja, haverá brigas entre o povo. As pessoas vão ter ainda discordâncias. Deus fala assim, um sacerdote não pode se contaminar, ou um levita, eu não lembro agora muito bem, depois você vai lá e confere, mas isso está escrito. Ele não pode se contaminar por parente, a não ser se for por pai, por mãe, quando morrer. Então veja, pessoas vão morrer de velhice. E essas pessoas, quando morrerem, elas estão morrendo de velhice, não somente de pecados. Tem pessoas que vão morrer cedo, porque vão pecar. Então, é um pecado que gera a morte. E esse cedo é aos 100 anos, conforme diz o profeta Isaías. Quem morrer com 100 anos morreu criança, jovem. Mas nem todos vão morrer porque pecaram. Tem pessoas que vão morrer porque pecaram. Tem pessoas que vão morrer aos 200, aos 300 anos, aos 500 anos. A própria punição vai ser retirado do reino. 500 anos antes, imagine você ser retirado de um paraíso, deixar de viver maravilhas num lugar onde Satanás e seus anjos estão presos. 500 anos? Isso é uma grande punição. Não quer dizer que você foi condenado para sempre. Vai depender do tipo de pecado que você pecou. E se você ler Zacarias 13, você vai ver que tem ali uma instrução do Senhor, onde o próprio pai e a própria mãe, eles vão matar os seus filhos quando eles se tornarem um falso profeta nesse novo reino. Por isso que eu digo, entender sobre o templo de Ezequiel vai reestruturar toda a sua mente, redefinir tudo o que você sabe e vai te conduzir, te convidar para uma nova leitura dos profetas. O próprio pai e a própria mãe vão matar essa pessoa e eles não vão ser considerados assassinos. É um novo mundo. Está muito claro, Satanás e seus anjos estão presos. O mundo está sendo transformado em um paraíso. O próprio Senhor está ali no templo. Vai ser visto junto com a sua igreja, de vez em vez, de tempos em tempos. Sabe por que as pessoas não alcançam esse entendimento? Porque elas não têm esse caminho para meditar. Elas acham que vão estar no céu junto com os anjos, cantando louvores. E é só isso que elas pensam. Uma ideia completamente errada do que é um reino sacerdotal. E sabe o que é drástico? O próprio Apocalipse, capítulos 1 e capítulo 5, mostra pra gente que o Senhor, com seu sangue, comprou homens de todos os povos, línguas e nações, os constituiu reino e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Está escrito com todas as letras. Vai para os profetas e você vai encontrar os testemunhos dos profetas mostrando que nações vão restar, que judeus vão restar. Vão restar onde? A estrutura está aí. Quanto mais se afastam das palavras dos profetas, mais ficam em trevas. Aí sobra só a religião para eles comerem. E aí, a religião está cheia de livros escritos por dentro e por fora. Eles vão comer. Vai ser muito doce no estômago, mas vai se tornar amargo depois. Eles vão ver com os próprios olhos, ouvir com os ouvidos e guardar no coração tudo o que Satanás preparou para estar sendo ensinado dentro das religiões. E assim a pessoa nunca enxerga o reino milenar. Não entende as promessas que estão vinculadas a ela. Cristo e a igreja, eles vão transitar dos céus para a terra, da terra para os céus. E é maravilhoso entender isso. E isso tem a ver com essa cidade, que apesar de estar nessa área profana, comum, o livro de Ezequiel acaba dizendo, o Senhor estará ali. Ou melhor, o Senhor está ali. Vai ser o nome da cidade quando ela for construída. Por que o Senhor está ali? O Senhor também está em todo lugar, está no templo, ele vai estar no Santo dos Santos. Pode olhar que o Santo dos Santos do templo de Ezequiel não tem Arca da Aliança. Se não tem Arca da Aliança, como que terá templo? Para que vai ter templo? O Santo dos Santos do templo de Ezequiel, ele é mais acessível, ele é diferente. Não dá para falar de tudo, realmente, não dá para falar de todas as coisas que Deus está transmitindo para a gente. São assuntos espirituais maravilhosos, mas esses assuntos espirituais, eles sempre vão estar ilustrados, sendo refletidos por algo literal. E essa é a lei da vida. Não existe uma sombra que não venha por uma realidade. Não é a lei natural? A própria natureza não ensina isso pra gente? Para algo refletir uma sombra, precisa de sol, é claro, precisa de luz.
mas precisa de algo real. Como que uma sombra vai vir de algo que nunca existiu? Se o tabernáculo de Moisés emite sombra, o templo de Salomão emite sombra, é porque eles existiram. Como que o tabernáculo, o templo de Ezequiel vai emitir sombra para o futuro se ele não vier a existir? Notaram que é antinatural? Você pode usar todos os exemplos dessa vida para você entender que o templo de Ezequiel é literal. Vamos continuar a leitura. Serão estas as suas medidas. O lado norte, de 4.500 côvados. O lado sul, de 4.500 côvados. O lado oriental, de 4.500. E o lado ocidental, de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o ocidente e de 10.000 para o oriente, e corresponderá à região sagrada. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-la-ão os trabalhadores da terra, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. Nota que esse texto que eu acabei de ler parece contrariar tudo que eu falei, porque aqui Deus está falando, a região toda será de 25.000 côvados por 25.000 côvados, isto é, a região sagrada. Como se Deus acabou de falar antes que essa parte onde está a cidade é uma área profana. E Deus realmente está estruturando do norte para o sul uma degradação de santidade. Kadosh Kadoshim, para os sacerdotes da ordem de Zadok, a parte para os levitas de Kadosh, e essa parte de baixo, ele falou que é a parte civil, que é uma tradução incorreta, tinha que ser a parte comum, ou melhor, a parte profana. A gente que tinha que lutar para poder entender o conhecimento completo. Não esperar que as traduções tentem dar um jeitinho de facilitar para a gente, porque quando ela tenta facilitar, ela cria essas contradições. Olha o que diz a Almeida Revista e Corrigida, nesse mesmo texto que eu acabei de ler. Você vai ver que não vai contrariar tudo que foi estruturado anteriormente. Verso 20. Toda a oferta será de 25.000 canas com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. Tá vendo? Diferente aqui. Deus está falando, toda a região vai ser de 25.000 por 25.000. Está falando de toda a região. Aí Deus fala, vocês vão oferecer a oferta sagrada com a possessão da cidade, já mostrando a diferença que ele estruturou. Então, a Almeida Revista e Corrigida nesse ponto, ela não contraria tudo que foi dito antes. Mas se você tá lendo a Almeida Revista e Atualizada ou qualquer outra, prestando atenção no que está lendo, nessa parte você fica confuso. E olha só como é claro, nem precisa ir no hebraico para ver se a palavra Kadosh, Kadoshim vai estar aqui, porque aqui é uma questão de estrutura de frase. Ela foi colocada de uma maneira correta, que não contraria o que foi dito anteriormente. Eu não teria problema nenhum se Deus quisesse chamar a região onde está a cidade dele de região sagrada. Mesmo assim, ficaria estranho. A cidade está aonde não está o santuário. E aonde está o santuário, Deus chamou de Santíssimo. Aonde está a cidade, supostamente Deus estaria chamando de santo lugar, abaixo da área dos levitas. Ficaria fora do que a gente acha que deveria ser, não é? Mas no caso, Deus já disse, essa parte de baixo, pode ver, ela é até menor de largura. Só por ela ser menor de largura, ela já toma uma identidade inferior. Ela é menor do que as duas áreas de cima, a dos sacerdotes e a dos levitas. Ela tem o mesmo comprimento, ela é 50% menor. E note como faz todo sentido. Essa área, ela é dada para todas as tribos, serve para lugar de plantação, morada, para servir os que servem a cidade. Veja, ela é para todas as tribos entrarem. E a tribo de Levi, ela está em alta aqui. Ainda a tribo de Levi está em alta. Quando todo o tabernáculo de Davi for recuperado, restaurado, não vai existir mais essa diferença de tribo de Levi estar em alta. Sacerdote da ordem de Zadok acima do sacerdócio da ordem de Arão e esses sacerdócios ainda em vigor na terra. Quando tudo for reestruturado, vai acontecer o que está lá no cubo.
Não vai ter sacerdotes dessas linhagens. Vão ser todos da linhagem de Melquisedeque. Vão ter nações restantes ainda? Sim, vão ter nações restantes, mas elas não vão ser consideradas como as nações restantes de dentro do milênio. Assim como as nações restantes de dentro do milênio não são como as nações restantes de hoje. As de hoje pecam muito, vivem pouco, a maioria não alcançam a promessa. As do milênio, elas vão viver mais, pecar pouco, mas ainda assim vão morrer. As nações restantes da eternidade, elas vão ser imortais, mas ainda vão ser nações restantes. E não foram predestinadas para serem nações restantes eternamente, só porque Deus predestinou. O plano da predestinação está em entender qual é o beneplácito da vontade deles, do Pai e do Filho. E isso está espalhado por toda a palavra, com testemunhos proféticos e apostólicos. Agora, irmãos, para finalizar essa parte 1 do estudo, para sua mente ficar quase toda reestruturada, somente com a parte 1, presta atenção no que nós vamos ler agora. Veja como Deus não pode se contradizer. Aonde tem aparentes contradições, na verdade, existem grandes revelações. Ezequiel 42, dos versos 15 ao 20. Vamos ler sobre o muro que faz separação entre o santo e o profano, a localização desse muro, as medidas desse muro e o porquê Deus colocou esse muro aqui. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu da banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu, 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Aonde está esse muro? Esse muro está dentro da região que Deus separou para os sacerdotes da ordem de Zadok, o lugar santíssimo da terra. 25.000 côvados de comprimento por 10.000 de largura, lugar santíssimo. Mas note o seguinte: esse lugar é santíssimo porque é aí que está o santuário do Senhor, nessa região. Só que ao redor do santuário tem um muro de 500 canas. Eu não vou falar as medidas literais, é um muro menor. 25.000 côvados de comprimento é um espaço muito grande. 10.000 de largura. Mas como assim esse muro vai fazer separação entre o santo e o profano? Se Deus disse que essa região deve ser considerada como Kadosh Kadoshim, Ezequiel 48:12, como que ele coloca um muro dentro dessa região e fala que esse muro vai fazer separação entre o santo e o profano? Deus estaria se contradizendo? Óbvio que não. Depois que você sabe que a palavra profano significa algo mais comum, e não profano como Esaú, e que ali pertence aos sacerdotes da ordem de Zadok, homens de elite na terra, Deus está querendo dizer o seguinte: presta atenção nos níveis de santidade. Essa região é a oferta mais sagrada da terra. Quando vocês adentrarem dentro dessa região, presta atenção que é um lugar santíssimo. Mas essa região, no primeiro espaço dela, ela ainda é um lugar comum. É um lugar mais santo do que a área dos levitas. Assim como a área dos levitas é mais santo do que a área da cidade, assim como a área da cidade é mais santo do que toda a área ao redor aonde estão as terras das tribos. Pode ver que as terras das tribos que estão recebendo herança, elas estão toda ao redor dessa região. Deus está falando: toma cuidado quando vocês entrarem nessa região, mas dobra o cuidado quando vocês entrarem para dentro desses muros. Porque esse muro faz separação entre o santo e o profano. Os pensamentos devem ser muito mais alinhados ao Senhor. As conversas, o jeito de trabalhar, não pode ser um jeito monótono. Não pode fazer as coisas roboticamente, só por fazer, como se não tivesse sentido o que estão fazendo. Presta atenção, dentro desses muros é algo mais sagrado. E olha só, dentro dos muros é uma região santa, muito mais santa do que para fora dos muros. Ainda que tudo está dentro de uma região considerada santíssimo. E depois você tem o santo lugar. Esse santo lugar é um lugar ainda mais de santidade, até você entrar no núcleo, o santo dos santos, aonde
não tem a Arca da Aliança. Não tem querubins olhando para a arca, mas tem querubins por toda a parte do templo olhando para palmeiras. Você já deve compreender o que Deus está falando, né? Enquanto nesse mundo tem 2 querubins, que são 2 testemunhas, olhando para a arca, para a expiação, depois que Jesus completar a expiação dos pecados, que é a 6ª festa, que se conclui no 6º milênio, os querubins agora voltam os seus rostos para as palmeiras. E as palmeiras têm tudo a ver com a festa dos tabernáculos. É o que Deus falou no livro da lei, em Levíticos 23. Na festa dos tabernáculos, o povo vai pegar ramos de palmeiras e vai fazer tendas, vai espalhar por todos os lugares. E você tem que entender o que significa palmeiras no contexto bíblico. Porque no nosso contexto, palmeiras pode significar outra coisa. Plantação de palmito. Mas no contexto bíblico, palmeiras tem a ver com tâmaras, algo doce, algo de alegria. Lá em Apocalipse, capítulo 7, aqueles que vieram da grande tribulação estão com ramos de palmeiras em suas mãos, dizendo salvação ao nosso Deus e elogiando a Deus diante dos seus tronos com vestes brancas. São pessoas que estão convidadas para a festa dos tabernáculos. Elas foram ressuscitadas, fazem parte da ordem não de Zadok, mas de Melquisedeque. Os querubins agora estão com seus rostos voltados para as palmeiras. Pronto, não é o foco explicar sobre esse ponto, por isso eu vou colocar um ponto final aqui, porque os detalhes aí são muitos. São lindos, na verdade. Eu quis falar até esse ponto porque, poxa, eu falei do Santo dos Santos, falei que não vai ter Arca da Aliança e vai ficar um vazio no lugar. Vai ficar uma coisa sem sentido. E não é sem sentido. Na verdade, tem muito mais o que falar sobre essa região e sobre os querubins. E agora você entendeu o sentido do muro. Esse muro que faz separação entre o santo e o profano, você agora sabe aonde ele está. Você sabe que tipo de separação que ele está fazendo. E como Deus jamais vai estar se contradizendo nas suas leis. Você sabe agora que esse muro, mesmo estando em uma região santíssima, ele ainda pode fazer separação entre o comum e o que é santo, mostrando um nível de santidade ficando cada vez mais elevado. Os levitas não podem entrar naquela parte. Aquela parte pertence somente aos sacerdotes da ordem de Zadok. E dentro daquela parte, uma maneira de andar e de agir está naquela região, dentro daquele perímetro de 25 mil de comprimento por 10 mil de largura, mas dentro dos muros o seu modo de andar é mais elevado ainda. E dentro do santo lugar, mais elevado ainda. E dentro do Santo dos Santos é só quando o Senhor Jesus vier visitar o templo. E isso você vai conhecer dentro do templo de Ezequiel. Isso não é algo judaico. Não é lei mosaica, não é coisas que a gente espiritualiza e anula o literal. Esse padrão está no nosso meio. Só para finalizar com um bom exemplo, pensa quando as igrejas não estavam completamente corrompidas. Antes dessa parte tecnológica, antes dos jovens, homens e mulheres, terem celulares nas suas mãos, antes deles estarem como zumbis, intoxicados com um monte de besteiras que estão vendo em seus celulares. Antes desse ataque de Satanás, antes de toda essa idolatria, porque todas as religiões caíram, não tem mais lugar aonde você vá visitar que você vá aprender a palavra de Deus. Ou você aprende por conta própria, ou você passa fome o resto da vida, ou você vai se intoxicar e se encher de doutrinas humanas. Eu não consigo recomendar uma sequer. Tem gente boa ainda dentro dessas congregações, mas se elas quiserem fazer parte da ordem de Melquisedeque, elas têm que ouvir o chamado de Deus. Sai dela, povo meu. Ponto final. Não posso falar mais do que isso. Esse é o chamado de Deus. Não é para entrar nas igrejas, é para saírem delas. Cada um tem o seu tempo determinado. Se você tiver sabedoria, você vai entender isso. Você vai falar o que tem que falar, da maneira como você deve falar, mas entender o tempo de cada um. Só que você não pode deixar o que deve ser falado. Se elas continuarem nesses lugares, elas jamais vão aprender a palavra de Deus. E não vão ter vontade de aprender. Porque enquanto elas vão ouvir uma coisa, por exemplo, no meu canal, elas vão ouvir outras completamente diferentes nos seus cultos. Então, que culto é esse? Está adorando a quem? Está fazendo o que nesse lugar? Que não está aprendendo nada dessas coisas. Está dando dízimos para quem? Deus nunca pediu dinheiro? Está louvando a quem?
Um grupo de louvor, que quando acaba o louvor, cada um cata o seu celular e vai para a mesma vida de sempre. Eu não perco tempo em lugares assim. Mas vamos pensar em uns 20 anos atrás. Mais ou menos. As coisas eram diferentes. A palavra de Deus não era ensinada como deveria ser, mas havia um padrão de santidade melhor. Agora o contexto está estabelecido, você vai entender. Veja que a gente se arrumando para ir para o culto, a gente estava na correria, a gente tinha as nossas brincadeiras, as nossas piadinhas do dia a dia, mas a gente se arrumava, estava se preparando para encontrar o Senhor. E a gente ia realmente encontrar o Senhor. Não é só porque não tinha estudo do templo de Ezequiel, das 2 casas, das 7 festas, das alianças, que não tinha o Senhor nos templos. Tinha. Tinha a palavra de Deus sendo ensinada, tinha pessoas se convertendo dos seus pecados, abandonando as suas más práticas, aprendendo coisas sobre batismo, Santa Ceia, estando em comunhão, e isso agrada a Deus. Não é assim hoje. Se você quiser teimar contra a verdade, vá em frente, mas não é mais a verdade. Quando nós chegávamos na igreja, nós já olhávamos e falávamos, chegamos na casa do Senhor, ainda que sem entendimento. Era um lugar que estava ali consagrado para Deus, não é a casa de Deus aquele lugar, mas era um lugar consagrado. Pensa numa região que foi separada. Então, quando ela foi separada, ali não tem barzinho, ali não tem outras tarefas, é especificamente para falar das coisas do Senhor. Pensando assim, você vai estar alinhado, vai estar correto. A casa de Deus é você, não a estrutura de pedra. Mas aquele lugar foi separado para o Senhor. Com essa mentalidade, você não vai entrar em contradição. Você não pode usar essa mentalidade para contradizer a verdade. Você é a casa de Deus, não aquela estrutura de pedra. Aquilo um dia vai ser desfeito, talvez um dia vai virar um outro edifício para outras atividades, mas aquele momento é para Deus. Quando você chega ali, você já muda os seus pensamentos. Você ainda está com algumas piadinhas, está brincando, está rindo, está falando qualquer outra coisa. Mas quando chega o momento do culto, todo mundo muda o proceder, não é? Se isso não for ensinado de maneira correta, vira uma religiosidade. Você se transforma quando começa o culto e volta ao que era antes quando acaba o culto. Tem que ser ensinado dessa maneira aqui que eu estou ensinando. Um pouco mais, um pouco menos, mas não pode fugir desse padrão. Se não for ensinado corretamente, vira religiosidade. Mas se for ensinado corretamente, faz parte da naturalidade. Mesmo sendo ensinado tudo corretamente, nós vamos mudando a nossa atitude conforme vai se aproximando do momento do culto. E a hora do louvor? Deveria estar todos com olhos fechados ou abertos, adorando a Deus. Não um idiota andando e filmando tudo. Um monte de imbecis fazendo pose para o celular, para sair nas redes. Isso não é adoração a Deus. Isso é religiosidade e, na verdade, depravação de alto nível. As meninas do louvor com calças, com vestes, parecendo pessoas que vão para baladas, ainda que vistam vestidos grandes, tudo colado na bunda, mostrando tudo. Eu não vou perder tempo num lugar desse. Ou se veste bonita demais, ou feia demais, deixa o cabelo crescer e vira um monte de praga religiosa, ensina um monte de besteira. Então, é isso que tem hoje, né? Na verdade, isso já tinha antes, mas ficou pior. Só por causa da podridão do celular, que deveria ser usado para entendimento da palavra. Agora eu tô com o celular na minha mão, com a lapela na outra, usando essa tecnologia. Estruturei o meu estudo com auxílio da IA até onde eu posso usar ela com sabedoria, porque se eu não usar com sabedoria, ela vai me ensinar um monte de besteira também. Então eu tô usando a IA pro bem, mas não é assim o dia todo. A gente começa a pegar o celular, a usar a IA para outras coisas, mas quando tudo isso entra para dentro de um salão, que as pessoas falam que é a casa de Deus e que é a hora do culto, e aí um monte de gente começa a filmar o culto, acabou. Tudo que era antes já se foi. Agora todo mundo quer filmar, todo mundo quer postar alguma coisinha no Instagram. Olha no Instagram, tanto de meninas da CCB postando as suas atividades religiosas com roupa parecendo piriguetes. Tá tudo acabado, irmãos. Já era. Mas o que eu tô querendo dizer? Que não era assim. O momento do culto era um momento de louvor. A gente estava ali em comunhão. Acabava o culto, o normal era a gente ficar em comunhão ainda. Um pouquinho menos do que aquela parte separada para Deus. Acabou o culto, não quer dizer que você volta para o que era antes. Mas
gradativamente você vai voltando mais para a área comum. Essa área comum é a área que Deus fala que é profana. É onde você desliza o olho e olha ali para a bunda da irmã, onde a irmã desliza o olho e olha para o cara, mesmo casado, mesmo casada. Isso é considerado comum. E não pense que isso não vai existir no milênio. Vai existir. Mesmo ali na cidade, vai ter um paraíso dentro daquela cidade. Você já sabe que ela não é a Nova Jerusalém, que ela está na área profana. Ela tem entradas para todas as tribos. Me parece que é uma área somente para quem faz parte das tribos de Israel. Não é uma área para as nações ficarem entrando, a não ser que façam parte das tribos. É o que dá a entender. Mas é uma área comum. Vão ter jovens vão se paquerar, vão ter pensamentos impuros, mas eles vão controlar mais as suas emoções. Afinal, Satanás e seus anjos estarão presos. Ninguém vai ter mais celular na mão para ter os seus pensamentos aguçados com dancinhas das menininhas no TikTok e os carinhas mostrando seus músculos também rebolando igual mulheres. Acabou. Isso que a gente vive hoje não vai ter mais. Ainda assim, são pessoas de carne. Vão ter esses pensamentos, eles vão se controlar mais. Entenderam a estrutura? Veja que isso está na nossa vida hoje, mas está com muito mais perfeição, com muito mais estrutura no templo de Ezequiel. São pessoas que vivem mais, que têm as leis de Deus de fato sendo ensinadas. As crianças vão aprender coisas incríveis desde pequenas. Aliás, eu estou falando de uma criança de 50 a 70 anos, de um jovem de 100, 200 anos. Eles vão aprender coisas incríveis. Olha o entendimento que Deus está nos dando. Em pouco tempo, em 20 anos, olha o entendimento que eu alcancei. Com Satanás solto, nessa geração profana, cheio de desafios, cheio de seduções do diabo. Uma investida pesada dele. Olha o tanto que nós aprendemos. Imagine num lugar onde Satanás estará preso. Só pelo fato de Satanás estar preso já faz toda a diferença. Satanás e seus anjos presos, não tem mais essas nações corruptas. Mesmo que a gente vivesse só 50 anos, 70 anos, 80, no máximo 100, 120, nós iríamos ter uma vida completamente diferente. Porque as pessoas ainda vão pecar, mas a justiça vai ser feita. Os reis da terra não vão distorcer a justiça. Os sacerdotes da terra, o príncipe da terra, ele não vai mais distorcer as leis de Deus. Realmente o santo vai ser separado do profano. Mas o profano ainda vai existir. Por isso, essa estrutura do templo de Ezequiel. Fala a verdade, não é uma coisa maravilhosa? Eu posso extrair daí o tanto de assuntos espirituais que eu quiser. Eu não preciso anular a literalidade. E nem posso, porque é a lei de Deus. A própria geometria, estrutura, arquitetura, planta baixa, me impede de anular, mesmo que seja uma porção pequena. Porque tudo vai existir da maneira literal. E assim, com esse exemplo, eu acho que ficou bem claro a estrutura de tudo isso. O que você aprendeu nessa longa parte 1, você aprendeu sobre a oferta que Deus pediu para o seu povo, uma oferta que ele disse como deveria ser, repartiu em 3 partes, deu as leis, ele estruturou tudo e disse como cada um vai andar conforme as leis que ele estabeleceu. Eu não li os textos de Ezequiel 47, mas vocês vão ver um convite que Deus faz para as nações. Quem quiser fazer parte das tribos, o convite está feito. Não é obrigado, mas aquele que fizer vão ter novas obrigações. É maravilhoso isso, porque assim Deus vai convidar muitos para fazerem parte das tribos, e quem faz parte das tribos fará parte de um plano maior. E as pessoas vão entender isso. Elas não vão ter isso por oculto. Se nós estamos entendendo isso hoje, quanto mais elas no milênio. Você está recebendo instrução por uma pessoa que está sendo chamada para fazer parte da ordem de Melquisedeque. Eu faço parte de um corpo de carne ainda. O profano ainda está em mim. Eu estou em processo de santificação. Vivo pouco tempo no mundo onde Satanás está solto. Imagine você recebendo instrução diretamente de pessoas que vivem centenas de anos. Ou melhor, da própria igreja, sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que vão dar as suas leis, estabelecer os seus comandos para cada uma das nações. Irmãos, é uma coisa que quando você imagina ela do jeito que ela é, o seu entendimento muda, você fica maravilhado em todos os sentidos. Você aprendeu sobre isso. Agora, o que
precisamos aprender com mais detalhes, e que vai entrar na parte 2, é a parte aonde as medidas do templo vão ser convertidas para as nossas medidas atuais. Porque Deus planejou isso e Ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Entender as medidas vai ser apenas uma etapa desse processo. Porque você precisa entender o que esses números vão falar para nós. Só de entender a estrutura da área que Deus pediu para ele como oferta, dessas duas partes sagradas, junto com a parte que pertence à cidade, você já conseguiu ver muitas coisas, mesmo pensando em côvados. Quanto mais se você fizer a conversão da maneira como deve ser feita para o nosso tempo. E vai entrar assuntos que você jamais ouviu falar. É impressionante. Isso vai fazer parte da aula 2. Nós vamos estudar sobre os côvados do Templo de Ezequiel convertidos para as medidas atuais com, na verdade, um número que é um código secreto. É algo que é um testemunho, é algo maravilhoso. O link vai estar no meu comentário fixo, vai ser um vídeo bem semelhante a esse. As imagens vão aparecer na tela, eu não vou aparecer no vídeo. Você vai ouvir o estudo com o seu fone e quando for preciso, olha para a tela para ver ali os gráficos, o que você precisa ver. Eu acabei esquecendo de falar para vocês olharem para a tela ali de vez em vez, como eu disse no início do estudo, porque eu fiquei bem concentrado no que eu estava falando. E não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e se aparecer o botão de hypar, pode fazer isso de maneira onde não te custe nada. Coloca nos comentários o que você entendeu, o que você não entendeu, às vezes eu leio tudo e vou recrutando ali os comentários e vejo o que eu posso esclarecer na parte 2 ou na parte 3 do estudo. E relembrando, esse estudo não é uma parte 2 ou uma parte 3 de algum vídeo. Ele é um estudo independente. Eu posso usar esse estudo aqui e direcionar você para qualquer outro estudo do canal. Então acompanha os links no meu comentário fixo, você vai saber para qual vídeo ir em seguida. Olha também a tela final, vai aparecer um link para você também clicar. Tá bom? Espero que você tenha entendido, pelo menos a maior parte do estudo. Se não entendeu, pega os textos, lê, escuta de novo, que você vai chegar a esse conhecimento sem erro algum. Tá bom? Fiquem na paz então. Deus abençoe.